Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Rumo ao Topo Imobiliário. E hoje estamos com uma presença ilustre aqui, o meu grande amigo Bruno Lessa. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Romualdo. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Bom, então, pessoal, o Bruno, para quem não sabe, ele vai falar um pouco da história dele, mas é um dos maiores nomes do marketing imobiliário hoje que a gente tem no Brasil, né? Palestrante do Connect Mob, enfim. Já conversar um pouquinho. Bruno, fala um pouquinho da sua história. Como começou isso, cara? Você, desde o começo, queria participar do mercado imobiliário? Olha, foi uma grande surpresa para mim. Eu me descobri um profissional do mercado imobiliário. Essa que foi a grande verdade. Já estou nesse mercado tem aproximadamente 16 para 17 anos. Eu costumo dizer que eu sou o cara que menos entende de imóvel no Brasil, porque isso me dá uma sede de conhecimento muito grande todos os dias. Eu comecei como supervisor de marketing numa construtora aqui na cidade de São Paulo, mas eu me encontrei de uma maneira tão profunda no mercado imobiliário que eu fui estudando, fui descobrindo coisas novas, fui passando por diversas áreas e acabei me especializando em incorporação de uma maneira geral, com muito foco em marketing, vendas e estratégia, mas já passei por praticamente todos os setores do mercado imobiliário. E hoje a gente tem operações aí que vão desde a compra do terreno até a venda de imóvel, passando pelo desenvolvimento imobiliário. Perfeito. Então você começou ali há cerca de 17 anos atrás no mercado imobiliário, né? Foi a sua formação? Foi o primeiro ramo de marketing que você trabalhou? Não. Eu sou formado em publicidade e propaganda, fiz especialização em marketing, trabalho já desde 11 anos de idade, então já passei por muitas áreas na minha vida. Especificamente falando do marketing, eu comecei trabalhando com a área de comunicação e marketing de uma mineradora, trabalhei na Vale do Rio Doce, inclusive onde teve todo aquele desastre de Brumadinho. Eu trabalhava justamente ali naquela planta, né, de Brumadinho, da Vale. Depois eu passei por mercado automotivo, cheguei a trabalhar com acessórios de carros para Fiat, e depois eu vim trabalhar com responsabilidade social. Trabalhei na campanha do câncer de mama no Alvo da Moda, e depois acabei indo para o mercado imobiliário, e ali eu me encontrei e fiquei até hoje. Que a gente, principalmente quando está no começo de carreira, né, Bruno? A gente vai experimentando várias coisas, né? E às vezes as pessoas, elas acham que você tem que já definir aquilo que você vai fazer no começo da carreira. E ali, depois você se encontra em alguma área, né? E por que você se encontrou no mercado imobiliário? O que te fez ficar tanto tempo e, pelo que eu entendo, até o resto da vida que você vai ficar aqui no mercado imobiliário? Olha, Romualdo, essa pergunta ela é uma pergunta, cara, que me dá uma oportunidade de refletir muito grande, né? Eu acho que o que mais me atraiu no mercado imobiliário foi esse poder de transformação que o mercado imobiliário tem. Quando você pega uma área que muitas vezes não é nada, às vezes uma região da cidade que está um pouco degradada ou que tem algum potencial de melhoria, e você consegue desenvolver algo que vai mudar a história daquele lugar, que vai mudar a história de muitas pessoas. Quando a gente entende a importância que o imóvel tem na nossa vida, a gente vê o quão profundo é o nosso trabalho, o quão significativo é tudo aquilo que a gente faz. Então essas pequenas coisinhas assim, elas foram me fazendo eu ficar apaixonado pelo mercado, e eu fui me entregando cada vez mais para esse mercado de corpo e alma. Eu me dedico a ele aí há quase 17 anos e não pretendo nunca sair do mercado imobiliário. Perfeito. E então, há 17 anos, né, quando você começou no mercado imobiliário, já tendo uma carreira consolidada no marketing, enfim, como que foi essa primeira oportunidade que você teve ali, Bruno? Eu estava numa fase de transição de carreira e estava fazendo algumas entrevistas de emprego. E eu estava numa fase de vida que eu já tinha feito uma reserva pessoal, então eu não estava com muita pressa de encontrar, né, um trabalho, e eu estava sendo bem criterioso. Aí, num belo dia, apareceu uma proposta de emprego de uma empresa familiar em São Bernardo do Campo para uma vaga de marketing com salário baixo, e eu olhei aquilo, era tudo aquilo que eu não estava olhando, mas eu não sei, aquilo me cativou de alguma forma. Eu falei, eu vou nessa entrevista. E eu fui na entrevista, e eu cheguei lá de uma maneira totalmente despretensiosa, né, apenas para ouvir e entender um pouco melhor do que era, e tinham várias pessoas sendo entrevistadas ao mesmo tempo, as pessoas meio que brigando pela vaga, querendo se sobressair na entrevista, e eu, de uma maneira bem tranquila, e eu consegui me conectar muito bem com o diretor da empresa que estava fazendo a entrevista. E aí, no dia seguinte, ele me ligou, perguntou se eu podia voltar lá para conversar com o dono da empresa, o presidente da empresa. Eu voltei, e o presidente da empresa, ele me vendeu o mercado imobiliário de uma maneira tão boa. Ele conseguiu fazer eu enxergar o potencial que tinha uma empresa pequena, familiar, mas que estava muito bem posicionada, que tinha um land bank muito bom, tinha muitos terrenos, e ele foi muito claro em falar o quanto que aquela empresa poderia se transformar, virar uma grande empresa, e tudo que ele precisava era de alguém que ajudasse a direcionar
nessa parte de construção de marca, nessa parte de marketing e também ali no apoio às vendas. E aquilo me pegou, não foi a oportunidade de emprego em si, mas o mercado. E aí eu entrei lá e fizemos aí realmente um trabalho magnífico. Hoje virou uma das 25 maiores empresas do Brasil na área de construção civil, né, na área de imóveis residenciais, verticais. E é uma grande empresa hoje, tem uma operação bilionária e eu sou muito feliz de ter participado e ainda participar dessa empresa até hoje. Nossa, muito legal. Então você teve ali um mentor, né, Bruno? Uma pessoa que naquele começo te abriu as portas, né, e também te abriu os olhos, principalmente, para esse mercado imobiliário, né? E te mostrou que tinha um caminho que talvez você não estava enxergando ali. Exato. Eu acho que a palavra mentor é a palavra a palavra melhor empregada nessa situação, né? Não sei nem se pode falar o nome aqui, mas esse mentor é o Milton Bigucci, né? E essa empresa é a M. Bigucci. Claro. E o Dr. Milton, né, como ele é chamado carinhosamente, né, por todos os colaboradores, ele foi um divisor de águas na minha vida, continua sendo. Ele é um cara que acreditou em mim muito mais do que eu mesmo, e até hoje, né, apesar de quase 20 anos depois, né, cada um vai seguindo o seu caminho, vai construindo as próprias coisas, é uma empresa gigante, né, quem sou eu perto do tamanho que a empresa criou, e ao mesmo tempo eu também me desenvolvi como profissional, né, a empresa, ela também, a gente acabou se dissociando de uma certa forma, mas a gente optou por continuar junto, mesmo um não precisando do outro, a gente optou por continuar junto. Inclusive no final de semana agora eu encontrei o Dr. Milton, ele foi super carinhoso com a minha família, deu presente para os meus filhos, a gente tem uma relação muito familiar mesmo, é uma coisa muito boa, eu aprendo com ele até hoje. É muito bom, né? Eu também tive um grande mentor ali no começo da minha carreira, uns 12, 13 anos atrás, que ajudou muito, né? Porque essas pessoas, elas já vivenciaram um caminho ali longo, né, Bruno? Então, e conseguem passar aqueles conhecimentos pra gente de uma forma mastigada. E muitas das pessoas, às vezes, que chegam perto de você, perto de mim, né? Chegam também com esse brilho nos olhos, né? Que a gente teve ali para trás, né? Mas enfim, então você começou ali a trabalhar para o seu Milton, né? Para o Dr. Milton, e foi desenvolvendo um trabalho ali com ele, e depois foi ramificando as suas empresas também, né? Então, até chegar no grupo VGV, que é o que tem hoje, né? Então, qual foi a primeira empresa que você fundou depois de atender ali o Dr. Milton? Depois desse trabalho inicial que a gente fez ali na construtora, eu descobri que eu entendia muito de marketing, mas eu não entendia nada de mercado imobiliário. Então, estudando, indo em eventos, entrevistando pessoas, eu procurando conhecimento, eu gosto muito de estudar, né? O pessoal brinca que eu sou muito CDF e tal, eu gosto muito de estudar, e eu descobri que não tinha nenhuma bibliografia, não tinha nenhum material para ajudar quem estava entrando na profissão. E eu meio que tive que desbravar, experimentar, errar para conseguir construir alguma coisa. E isso, quando eu consegui ter o conhecimento do que era o mercado, eu acabei optando por escrever um livro para ajudar as pessoas que estavam vindo na mesma seara que eu, né, começando o mercado da mesma forma que eu estava começando. E eu lancei esse livro, que foi meu primeiro livro, que é o Marketing Imobiliário de Alto Impacto e Baixo Custo. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Acabou me dando uma visibilidade muito grande. Nessa época eu acabei montando a minha primeira empresa, que foi uma agência de marketing para atender o segmento imobiliário, que inclusive o Dr. Milton falou, eu deixo você sair para montar a sua empresa se eu for o seu primeiro cliente, né? E ele foi o nosso primeiro cliente, ele incentivou a criação da nossa empresa, inclusive é o nosso cliente até hoje, e eu criei a primeira operação, que foi uma agência de marketing para o segmento imobiliário, e em paralelo eu criei o portal VGV, que é um portal de conteúdo e educação para o mercado imobiliário. Essas aí foram as primeiras operações dentro do mercado imobiliário. Isso a gente está falando de quantos anos atrás, mais ou menos? Estamos falando de muito tempo, estamos falando de 16 anos. Então foi logo na sequência. Quando Logo você começou a trabalhar para ele, logo na sequência você já... então tem bastante tempo mesmo. Foi um período de 1 ano e meio, assim, que eu fiquei dentro da MBGUS de uma maneira exclusiva e depois eu já acabei optando por empreender. Então aí você começou o portal VGV, ali como um site, um blog, né, eventualmente com conteúdos, né, informativos ali, e depois, como foi sua entrada nas redes sociais? Sempre foi nessa vontade de compartilhar o conhecimento, né? Eu venho de uma família de educadores, né, e a gente tem por missão ensinar tudo aquilo que a gente aprende, né? Tudo aquilo que você aprende você precisa passar para as outras pessoas. Foi por isso que eu escrevi meus livros, é por isso que eu faço os eventos, e eu percebi em determinado momento que existia muita informação que poderia ajudar outros profissionais e que elas não estavam sendo faladas. Muitas vezes as pessoas estavam falando só de dica de venda, coisas às vezes um pouco
só na parte comercial, mas não falava da profundidade do que é o mercado imobiliário. Então eu criei um canal do YouTube para compartilhar um pouco da nossa visão, fazer análises de mercado, explicar um pouquinho o que é o impacto, né, da economia no mercado imobiliário, explicar como funciona o financiamento, explicar um pouco para quem está chegando no mercado imobiliário como é que funciona, o que está acontecendo, as notícias, quando o juro sobe, o que isso impacta no setor imobiliário, quando o juro cai, o que isso impacta no mercado imobiliário, enfim, dando dicas de uma forma geral. E, para nossa grata surpresa, o canal acabou sendo um sucesso, está chegando quase em 100 mil inscritos no YouTube, são mais de 4 milhões, acho que 5 milhões de visualizações, se eu não me engano, e está indo muito bem até hoje, o canal está bem forte. Eu comecei a te seguir ali, acho que você tinha uns 500, 600 seguidores, cara, bem no comecinho. Que eu comecei a te seguir, que a gente tem um amigo em comum, que falou sobre você e tal, enfim. E aí eu comecei a seguir e falei assim, cara, que conteúdo bacana. Até falava para alguns amigos meus, falou, cara, não sei por que esse canal só tem 500, 600 seguidores ali no comecinho, né? Mas começou a tracionar, chegou um momento que ele cresceu mais rápido, né? Mas enfim, depois que você entrou na rede social, 4 milhões de visualizações, né? São 4 milhões de pessoas que viram ali, né? Até eu penso, imagina na sua agência, né? De rua, eventualmente, quanto tempo demoraria para, ou talvez se algum dia 4 milhões de pessoas passariam pela sua agência. Eu tinha uma loja de materiais de construção e gerenciei uma loja por bastante tempo, né? Comecei lá como estoquista, né? Na verdade, limpando o chão da loja, né? Depois fui promovido a estoquista, vendedor, comprador, gerente, sócio, enfim. Mas lá na loja eu fiz uma conta que nos 17 anos que eu trabalhei na loja, Bruno, eu atendi cerca de 200 mil pessoas, né? Sendo que o meu Instagram hoje chega a ter dias que pega mais de 2 milhões de visualização num dia. Você imagina? 17 anos, 200 mil pessoas. Imagina também que nem você falou, 4 milhões de pessoas viram, e o YouTube é muito mais profundo do que o Instagram. Sim. Né? Você imagina, 4 milhões de pessoas. Qual a chance de você ter isso numa agência física? Quantas pessoas teria que ter para você atender ali essas 4 milhões de pessoas? O poder da internet realmente é algo incrível, né? E é muito curioso observar, né? Porque tem vídeos que já foram postados há anos atrás e que até hoje eles geram negócio mesmo, né? Contratações, empresas querendo fazer negócios com a gente, né? E também muitas mensagens de gratidão, né? Porque a gente criou o canal para falar com profissionais do mercado imobiliário, mas para nossa surpresa, muitas pessoas que estavam querendo comprar imóvel começaram também a seguir e a entender um pouco do mercado imobiliário. E a gente recebe mensagens do tipo, nossa, por que eu não vi o seu vídeo antes, né? Se eu tivesse visto o seu vídeo antes, eu tinha evitado de fazer um mau negócio. Ou então fala, nossa, ainda bem que eu vi o seu vídeo agora, porque eu estou nesse momento de comprar um imóvel. Então é muito bom saber que a gente ajuda as pessoas indiretamente, mas que a nossa mensagem aí não só é o nosso trabalho, mas ela também faz a diferença na vida das pessoas. E dali, né, geram também, eu falo a verdade, eu só tenho 1 ano de redes sociais, né? E eu era muito reticente para entrar em redes sociais. Falei, cara, não vou entrar, porque é só bobeira, né? E tem muita coisa assim. Lógico, o YouTube é outra pegada, mas ali o Instagram, muita bobeira, né? Muita coisa viral, enfim. Falei, cara, eu não vou entrar nisso aí não, porque para mim não faz sentido. E, cara, hoje eu falo para as pessoas, né? Deveria ter entrado há muito tempo atrás. Porque por mais que você entenda que a ferramenta ela funciona de uma forma que a pessoa tá ali se divertindo um pouquinho, aí você dá diversão, até alguma, não sei se foi você, mas alguma das pessoas falou para mim assim que o meu Instagram, ele parece mais uma revista como tinha ali para trás, né? Entretenimento, de vez em quando uma propaganda, né? E isso, você vai entrando na cabeça da pessoa sem ela saber, e quando você viu, são milhões de pessoas que você alcançou, milhares de pessoas que você alcançou, e Verdade. Naturalmente aquilo vira um negócio. Mas enfim, voltando aqui, Bruno, aí depois dali, você já estava há 17 anos, o seu perfil, acredito, no YouTube, deve ser uns 6, 7 anos mais ou menos para trás, que você começou a colocar com mais ou menos, por aí. Com mais força, tal, enfim. E depois também, ali um pouco antes, até de você ter o perfil mais acelerado ali no YouTube, você já participou do maior evento aqui do mercado imobiliário, né, que é o Connect Mob. E como que foi, cara, para você entrar nesse evento, você já participou desde a primeira edição? O Conecta é muito curioso, né? Porque hoje quem olha para o Conecta é o maior evento do imobiliário da América Latina, né? São 7 mil pessoas, é um pavilhão inteiro do Transamérica Expo, vem gente do Brasil inteiro e até do exterior. Hoje a gente vê que ele é um evento muito grande, né? Mas ele tem uma história muito curiosa, porque lá atrás, né, ainda era Viva Real, era o Viva Real e o Grupo Zap ainda nem tinham se juntado, né? O Viva Real era uma startup, uma empresa pequena, começando, e tinha também essa mesma pegada de produzir conteúdo. E a Mariana Ferronato, que era a diretora de marketing do Viva Real na época, a gente é muito amigo,
porque a gente se conheceu no momento de produzir conteúdo. Eu tinha o meu blog, Portal VGV, ela tinha um blog dela que era o Marketing Mob, e a gente sempre trocava muita ideia. E quando ela estava no Viva Real, teve a ideia de fazer esse grande evento, né? A gente estava até junto nos Estados Unidos uma época, participando de um evento lá, conversamos a respeito, né, disso, de fazer um evento como esse. Ela levou a ideia para dentro do Viva Real, junto com o time dela, eles começaram a modular esse evento, e eu sempre fui ajudando, colaborando, dando algumas ideias e participando, né, fazendo palestras, sugerindo conteúdos, indicando alguns nomes. E desde a essência desse evento a gente tem a oportunidade de ajudar ele a virar o que ele virou. Depois vieram várias transformações, grupo Zap, aí depois o grupo LX Brasil. Hoje ele virou esse gigante, esse colosso, né, que é esse evento, mas a gente está lá desde o iniciozinho, né, servindo, ajudando e contribuindo para que ele virasse o que virou. Desde a fundação. O primeiro evento eu não acompanho há tanto tempo assim o Connect Mob, comecei a ver dos últimos 4 anos para cá. Ele começou de qual tamanho? Ele era muito pequeno, ele teve edições assim, de fato muito pequenas, né? Antes de chegar no Transamérica Expo, por exemplo, ele chegou a ser feito na Zona Norte, lá esqueci o nome agora, em Santana, lá no Expo Center Norte, chegou a ser feito lá, né? Mas antes de ser feito no Expo Center Norte, ele teve uma edição menorzinha ainda, tinha grandes nomes que participavam, assim, como keynotes na época, como Guilherme Machado, que é um cara que está aí até hoje, né? Super relevante também para o mercado. É um evento que já participou por diversas transformações, assim, foi muito legal acompanhar e ver tudo isso. E agora eles fizeram 10 anos, né? E você deu 3 palestras nesse último evento, né? Nesse último evento foram 3 apresentações, foram 3 palestras. Eu dei uma aula no Palco Academy, eu fiz uma palestra sobre marketing de relacionamento no Palco Marketing e também mediei um painel com algumas assets e gestoras de investimento sobre esses investimentos de fundos, né, estruturados em incorporadoras para viabilizar projetos. E então, Bruno, hoje você é um palestrante do Connect Mob, tem suas empresas, né? É óbvio que imagino que você tem uma trajetória que ainda pretende crescer muito mais, né? Mas muitas das pessoas veem você como um dos principais expoentes do marketing imobiliário do país, inclusive eu também tenho essa admiração por você, né? Como foi essa chegada? Eu sei que sempre tem alguma coisa a mais para você crescer, mas chegar nesse topo de muitas pessoas, como foi chegar nesse topo? Foi muito fácil? Teve desafios aí no meio do caminho? Conta algumas coisas pra gente aí desses desafios que você teve na trajetória. É engraçado, cara, assim, ouvir isso. Primeiro, obrigado pelas palavras, eu fico muito lisonjeado, assim, de receber esse reconhecimento, principalmente de profissionais como você, que a gente sabe que são pessoas importantes para o mercado. Obrigado. É engraçado porque eu não consigo me enxergar assim como esse grande expoente, essa coisa. As pessoas falam, mas para mim é um processo muito natural, né? Eu sempre fui ensinado, né, pelo meu pai, que também é prestador de serviços, né, que você é prestador de serviços, a sua função é servir. Eu me preocupo em servir todos os dias, né? Então hoje a nossa principal operação, que é atender incorporadoras, quando uma incorporadora compra um terreno, cara, a primeira coisa que a gente faz é ir até o local, sujar o pé de barro no terreno, entender o que é aquilo, o que aquilo pode se transformar, ajudar o incorporador a criar o melhor produto possível que vai fazer a diferença naquela comunidade, na vida daquelas pessoas, depois criar uma campanha de marketing que de fato vai ser a campanha que as pessoas vão olhar para aquele imóvel, vão falar, nossa, é tudo aquilo que eu queria para mim, eu finalmente encontrei o imóvel que eu quero, depois ajudar na negociação. Então a gente sempre se preocupou muito em servir. E nesse ínterim, né, para poder conseguir servir da melhor maneira, a gente sempre foi muito estudioso, pegar pesquisa de mercado, conversar com as pessoas, entender como que de fato é cada operação. Isso ajudou a gente a criar algo que não existe no mercado hoje. Hoje em dia, quando você vê campanhas de marketing de uma forma geral, elas são muito genéricas. 2 e 3 dormitórios na Vila Mariana, 100 metros quadrados, lazer completo. E a gente não, a gente tenta criar uma mensagem muito mais significativa. A gente constrói as marcas das incorporadoras de uma maneira que as pessoas olhem para aquela empresa e falam, eu quero comprar um imóvel desta empresa porque eu quero esta empresa e não a outra. A gente faz com que as marcas, elas de fato sejam desejadas, né? Então isso é o que fez a gente acabar chegando onde a gente chegou e é o caminho que a gente pretende seguir, servindo sempre, não buscar o nosso protagonismo, mas botar o nosso cliente como protagonista nesse cenário, quem está comprando o imóvel como protagonista nesse cenário, e aí a gente vai seguindo e o sucesso é consequência. Muito bom, Bruno. Então, mas e nessa trajetória,
Você teve dificuldades? Quais foram as maiores dificuldades que você teve nessa trajetória? Acho que as maiores dificuldades talvez foi trabalhar para que o perfil de cliente que a gente tivesse fosse pessoas que entendessem esse propósito mais profundo que a gente queria trazer para cada projeto. Muitas vezes as empresas elas querem ser um pouco imediatistas, o que não está errado, não sou ninguém para julgar, cada um sabe exatamente o que é para o seu negócio, mas muitas vezes as empresas elas focam só no comercial para entender a venda chegando no final do dia. Nós entendemos que a venda, sim, ela é muito importante, até porque se a gente não vende, não traz o resultado, a operação ela não se sustenta, ela não se mantém, mas a gente entende a importância da construção de marca. A maior dificuldade que a gente teve foi encontrar empresas que tinham esse mesmo propósito, que elas queriam sim vender, elas queriam sim fazer negócios, mas elas queriam fazer história. Por isso que a gente brinca que a gente não faz lançamento, a gente faz história. A gente pega uma incorporadora e a gente faz essa incorporadora ser a marca mais conhecida daquela cidade. A gente desenvolve cada projeto imobiliário e as pessoas não falam, eu moro naquele prédio que fica na rua tal. As pessoas falam, eu moro no Comodoro. Ela fala o nome do prédio. Ela fala como que aquilo realmente se transformou um marco. Então, encontrar parceiros que tinham essa mesma cabeça, que tinham essa mesma visão, foi o mais difícil. Mas hoje a gente conseguiu encontrar e tem uma base boa de clientes que valorizam isso. Então, a dificuldade maior foi encontrar parceiros ou clientes que estejam alinhados com a sua proposta de valor. Exato. Né? Que também eu tenho também essa dificuldade. Ao longo do caminho, a gente vai falando muito sims, né? E nem sempre o sim é a melhor opção que a gente tem que falar. Porque tem um cliente, apareceu uma indicação de um outro cliente grande também, e as pessoas falam, não, você tem que atender esse cara, que esse cara aqui é bom. Quando você vai atender, não que o cara é ruim, mas ele não está alinhado com a sua proposta de valor, com o que você quer entregar de valor, né, Bruno? Então, exato. Então foi a maior dificuldade que você teve ali no meio do processo, né? Bom, e depois, então, aí você tem agora as suas empresas. Quais são as operações que você tem hoje, Bruno? Bom, hoje o Grupo VGV, ele é esse ecossistema de marcas, onde a gente tem algumas empresas, né? A operação principal nossa, como eu comentei, é auxiliar incorporadoras no desenvolvimento de marcas fortes e lançamento de produtos imobiliários. Então a gente vai com a incorporadora desde a compra do terreno, desenvolvimento de produto, criação de marca, nome, conceito de empreendimento, até a campanha, a estratégia de marketing e a estratégia comercial. Essa é a operação principal. Mas nós temos também o Portal VGV, que é o nosso canal de conteúdo e o nosso braço de educação. A gente divulga dicas, informações, análises de mercado, notícias e também fazemos treinamentos para equipes de venda, palestras, preparação das empresas, né, para que elas possam se tornar acima da média em seus mercados. Nós temos o Personalar, que é uma ferramenta de personalização de apartamento comprado na planta, né, de imóveis comprados na planta. É um software onde o cliente entra, vai clicando, vai montando o apartamento todo em 3D e depois ele consegue já receber o apartamento na entrega das chaves todo montado. Nós temos agora a Redefine Imóveis, que é uma imobiliária, só atua em São Paulo, mas é uma operação de venda de imóveis e que também está começando agora com locação. Nós temos o Antes das Chaves, que é um projeto nosso de conteúdo direcionado para o consumidor final, que também ajuda nessa jornada do cliente, né, ao longo do processo. Nós temos também um pequeno fundinho de investimento, onde a gente entra em algumas operações, a gente participa como sócio em alguns negócios que a gente considera relevante, e tem algumas outras coisinhas aí que a gente está criando no meio do caminho, porque a gente está com pouco problema na vida, né? Então vamos arrumar mais umas empresas aí para tocar. Então hoje você tem um ecossistema de empresas, né? Você tem várias empresas, atende desde o incorporador ali, como acho que pelo core do seu negócio, né? Mas também você está ajudando ali a conscientizar as pessoas que querem, com Antes da Chave, por exemplo, comprar seu apartamento, né? Então, enfim, você ajuda essas pessoas também. O incorporador, você ajuda a desenvolver o produto também dele e também vender esse produto, né? E eventualmente locar, né? Caso ele queira deixar unidades ali para long stay, né? Mais long stay ou short stay também? Long stay, a princípio long stay. Tá. Então, para estadia longa, né? Um aluguel tradicional, pessoal. Então, beleza. Então, você tem todo esse ecossistema para atender aquele conceito de same store sale, né?
mais venda na mesma loja, né? Como os americanos falam, né? Exatamente, né? Tudo aquilo que diz respeito a negócios imobiliários, hoje a gente consegue contemplar direta ou indiretamente dentro do nosso grupo, né? E através da célula de investimentos e participações, a gente também tem participação em alguns outros negócios que a gente também está ajudando a acelerar, a desenvolver, alguns negócios que a gente enxerga potencial e que a gente também investe, né? Seja tempo, seja dinheiro, seja energia, para ajudar a desenvolver. Como é o caso, por exemplo, de um aplicativo que é o Homer, que começou como um aplicativo, na verdade, mas que hoje tem uma ferramenta de inteligência artificial que é uma das grandes revoluções que está passando no nosso mercado, e ele está realmente, como pioneiro, está na linha de frente no desenvolvimento de uma solução que já atende diversas incorporadoras, clientes nossas inclusive, e que está escalando agora para diversas outras. Então, tudo que diz respeito ao negócio imobiliário, a gente está envolvido. Porque daí o seu custo de aquisição de cliente, ele fica mais baixo. Porque basicamente você já tem aquela carteira de clientes, né? E criou uma nova aplicação, você fala, olha, pessoal, tem todo esse ecossistema que eu tenho aqui, mais essa aplicação aqui também. E aí você pluga, né, essa nova solução ali para as pessoas, é fantástico, né, Bruno? Também. Exato. Eu também venho criando também o meu ecossistema, né? Tenho algumas operações também. Hoje, rapaz, até a última vez foram 11 operações que eu contei que a gente tem rodando, né? Então tem algumas coisas assim na área educacional também hoje e tal, mas tem construtora, incorporadora, escritório de arquitetura, enfim. Porque é legal, né, Bruno? Porque depois a gente já tem nosso cliente ali e o cliente já confia no nosso trabalho. E ele quer que a gente siga naquela jornada com ele de longo prazo, né? Porque às vezes o pessoal, quando eu falo para as pessoas assim, quem foca em dinheiro, o cara de curto prazo, às vezes ele ganha um pouquinho de dinheiro. O cara focou em dinheiro. No curto prazo ganha um pouquinho de dinheiro. No médio prazo, ele vai perdendo clientes e no longo prazo ele quebra. Agora, o cara que foca em entregar valor, né, em criar valor ali também, ele no curto prazo, ele até ganha um pouco menos de dinheiro, no médio prazo ele vai crescendo e no longo prazo ele ganha um bom dinheiro e o cliente dele também ganha também, né? Essa coisa do ganha-ganha, né? Exato, exato. E isso que é importante, né? Quando você faz negócios movido por algo maior do que simplesmente o dinheiro, né? O dinheiro, ele é a consequência, é o meio pelo qual a gente precisa, né, de fato executar tudo e a consequência natural de um trabalho bem executado, né? Se a gente coloca esse grande objetivo de entregar valor na frente, é onde a gente consegue fazer com que as nossas empresas elas se destaquem, elas sejam demandadas pelo mercado, elas se tornem referências e consigam fazer, né, o mercado cada vez melhor. Eu falo em alguns podcasts que eu vou também, falo assim, ó, o dinheiro ele não tem valor. O dinheiro não tem valor. O dinheiro é um número. Agora, o seu tempo tem muito valor. E o tempo das pessoas também tem muito valor. Nosso principal ativo, né, que a gente tem é o tempo, né? E às vezes a pessoa fica tão parada, tão aficionada em ganhar dinheiro. Eu era desse jeito. Lá há uns 15 anos atrás, estava ali no meio da faculdade, 15, 16 anos atrás, estava no meio da faculdade ainda, estava para terminar. Eu ficava, cara, minha métrica era dinheiro. Queria ganhar tanto dinheiro, queria fazer tantas unidades, queria desenvolver tantos produtos. E, cara, depois quando eu comecei a ver, cara, que quando você começa a atender cliente que tem dinheiro pra valer mesmo, você começa a ver que, cara, o dinheiro, às vezes ele nem é tão bom assim, você ter tanto dinheiro, se você não tiver o propósito certo, né? Verdade. E hoje, qual que é o seu propósito, Bruno? Cara, a gente tem um lema, né, lá na empresa, que é ir onde ninguém está indo, olhar para onde ninguém está olhando e fazer o que ninguém está fazendo, né? Esse é o nosso lema que guia as nossas operações. E o nosso grande propósito, né, que faz com que a gente tenha esse lema, é fazer história. A gente não faz nada que não seja relevante. O primeiro corte para qualquer negócio que a gente vai fazer é: isso é relevante? Isso vai fazer a diferença na vida das pessoas? Isso vai transformar alguma coisa para melhor? Então, isso vai ter a nossa atenção para avaliar se a gente vai entrar ou não. Se é um negócio comum, se é uma coisa fazer por fazer, só para ganhar um dinheiro, a gente não vai. A gente gosta sim de ganhar dinheiro, é importante, mas a gente quer ganhar dinheiro fazendo história, fazendo alguma coisa relevante. Motivo pelo qual, por exemplo, a gente começou a expandir a nossa operação para diversas cidades do Brasil, onde a gente enxerga justamente essa capacidade de fazer história. Durante muito tempo, o mercado sempre foi muito concentrado Rio e São Paulo. Não vou nem dizer o mercado em si, porque o mercado está no Brasil inteiro. Mas a atenção, muitas vezes, ela estava concentrada só aqui, como se só São Paulo fizesse as grandes coisas. E nós temos mercados no Brasil que são gigantescos. Nós temos grandes cidades, grandes capitais regionais ao longo do país, que são cidades que têm uma pujança tão grande quanto São Paulo e um poder de transformação até maior do que a gente tem aqui. Então a gente começou a direcionar os nossos olhares para essas outras regiões.
Então, respondendo a sua pergunta, né, o nosso propósito é fazer história. Fazer história. E você falou agora que tem diversas cidades, diversos estados. Dá uma noção para o nosso público, eu sei o que você já atuou, mas dá uma noção. Atuação, em geral, em todas as suas linhas de trabalho. Quantos estados brasileiros você já atuou, Bruno? Olha, estados praticamente, na verdade, todos os estados já tiveram algum tipo de nossas soluções, seja educacional, seja consultoria, ou seja um trabalho mesmo de lançamento. Então, em todos os estados? Todos os estados do Brasil, inclusive fora do Brasil também, a gente já teve a oportunidade de atuar. Hoje, né, de uma maneira geral, nós temos projeto ativo em algumas praças que para nós são bem, bem relevantes, assim, e a gente gosta muito de ressaltar. Uma delas é o Maranhão, que foi a última praça que nós entramos, a praça mais recente que nós entramos. Nós estamos trabalhando em 4 lançamentos lá. Caramba. O primeiro lançamento a gente fez semana passada, conseguiu largar com 90% de sucesso de venda. Caramba, 90%? 90%. E é uma região muito interessante, porque ela está no entorno dos Lençóis Maranhenses, que acabou de se tornar patrimônio natural da humanidade. O mundo está olhando para o Maranhão neste exato momento. E as cidades que são as cidades base para quem chega nos Lençóis Maranhenses são as cidades de Barreirinhas, a cidade de Santo Amaro e Atins, né, que é um povoado ali próximo a Barreirinhas. Nós estamos nesses locais, além da capital São Luís também, já vislumbrando alguns projetos. Maranhão é um desses lugares. Mato Grosso, né, uma região muito movida pelo agro. Nós estamos lá no sul do Mato Grosso, Rondonópolis, com uma incorporadora que é a melhor empresa possível, é o exemplo do que eu te falei de empresa que tem os mesmos valores, que tem a mesma visão, uma empresa que quer de fato transformar o lugar para melhor, fazer a diferença, cada dia que passa cativar mais o seu cliente, entregar mais valor. Nós estamos lá há alguns anos já trabalhando com essa incorporadora, fazendo diversos lançamentos, todos com muito sucesso. Tocantins é uma praça muito estratégica para a gente tem muito orgulho de falar que a gente ajudou a desenvolver a Orla 14 em Palmas, que é um bairro que vai se tornar um dos bairros, sem sombra de dúvidas, mais desejados do Brasil. É um bairro maravilhoso, que tem uma beleza incrível, que tem uma capacidade de evolução muito grande, e a gente está lá desde o início ajudando a desenvolver. Nós temos Rio de Janeiro agora com um projeto maravilhoso. O Rio de Janeiro passou por muitos problemas, né, de diversas naturezas aí recentes, e agora é um estado que está ressurgindo, e a gente tem o orgulho de estar trabalhando nesse protagonismo do Rio, se tornando de novo um polo turístico. Nós estamos na região serrana ali com um projeto que também vamos fazer história. Paraná, a gente está com alguns lançamentos, Curitiba, enfim, bastante coisa, o Brasil inteiro aí a gente tem explorado. São Paulo, né, tem um lançamento que vai ser feito, né, com a gente, né, Bruno? São Paulo tem um lançamento que está para vir, que a gente está muito animado, com pessoas que têm propósito também, né, isso que deixa a gente mais animado, mais feliz. Valores alinhados, né? Em Tocantins é aquele que tem uma lagoa assim na frente? Isso. Vocês fizeram vários empreendimentos ali, né? Isso. Tem uma região que se chama Orla 14, tem um lago, que é um lago gigantesco. Tem uma atividade náutica muito forte, recreativa, e o bairro, né, que é o bairro que fica bem junto desse lago, de frente para esse lago, é o bairro da Orla 14. Nós já fizemos ali diversos empreendimentos, né, além de outros na cidade também, mas lá é a nossa praça principal de atuação. Foi nesse que você contou uma história para mim, que tinha um lançamento no quarteirão vizinho, sei lá, por metade do preço quase do metro quadrado, e o de vocês vendeu tudo muito rápido, né? Foi. Vendeu muito mais rápido e com um valor de metro quadrado muito acima, e essa valorização é interessante mencionar, né, que é a valorização do intangível. As pessoas enxergaram o valor no produto, na marca, elas confiam na incorporadora, elas confiam na empresa de vendas que está fazendo o trabalho. É um trabalho muito bem construído ao redor daquele produto e foi um sucesso comercial. Olha que legal, né, Bruno? Então, cara, várias regiões do Brasil que vocês estão atuando hoje com lançamentos, né? Você tem uma estimativa de quanto de VGV você já atuou? Olha, deve estar perto aí de uns 15 bilhões de VGV lançado, mas VGV que a gente já participou, seja em venda, lançamento, consultoria, não sei nem te dizer, mas acredito que passou dos 100 bi. Um 100 seguramente. Bi? Caramba! Seguramente, Caramba, Bruno, eu não tinha essa ideia, cara. Não tinha essa noção. Acho que a gente nunca chegou a falar sobre isso, né? Em todas as nossas conversas, acho que nunca chegou a tocar nesse ponto. Então, eu tenho que atualizar lá no negócio do palco do meu evento, né? 16, 17 do 11 agora de 2024. Não sei quando vocês vão estar vendo isso daqui,
Mas lá no palco do evento, cara, eu já tava computando, eu não tinha perguntado ainda pra você, mas já tava computando um pouco mais de 55 bilhões de reais em negócios imobiliários das pessoas que estão ali no palco, né? Colocando mais 15 seu aí, já vai pra 70 bilhões de negócios, né? Não, é que chega num ponto que a gente começa a trabalhar com alguns master plan que acabam indiretamente aumentando muito esse número, né? Tem um cliente específico, de uma operação específica em Santa Catarina, por exemplo, que um empreendimento é um bi de VGV. Caramba! Então, tem coisas muito significativas, assim, tem números... É interessante isso no mercado imobiliário, né? A gente trabalha com números que acabam surpreendendo a gente. São né? expressivos, né, E Bruno? você vê o quanto que isso move a economia, o quanto que isso desenvolve o Brasil, quantas pessoas no entorno dessa cadeia, elas não estão se beneficiando de algo que você começa a criar ali numa prancheta do zero, né? Então isso é fascinante. E às vezes a gente só tem essa noção quando a gente volta lá no começo, né? Eu lembro quando eu saí da faculdade, e aí o primeiro projetinho que eu peguei de 3 mil reais, até eu tava contando esses dias pra 2 sócios meus, né? Peguei o primeiro de 3 mil, pouco tempo depois peguei um de 5, depois peguei um de 15, depois peguei um de 50. Aí eu lembro a primeira vez, cara, menos de um ano de formado, eu já tinha meu primeiro contrato de mais de 1 milhão de reais. E, cara, eu olhava aquele contrato assim, Bruno, ficava assim olhando, 1 milhão de reais, cara, o cara confiou 1 milhão. E aí agora a gente fala de dezenas, às vezes centenas de milhões de reais, né? Eu ainda não cheguei em nenhum negócio específico que a gente, um só, trabalhou em mais de um bi. Teve análise de viabilidade, sim, que foram mais do que bi, mas a gente coloca uma linha de corte. Não, chegou, passou disso aqui, por enquanto, acho que... Porque às vezes, assim, por mais que chega um momento que vira só número. Vira só número, assim, né? Tipo, você não espanta mais, sabe? É só um número. Tô negociando um negócio de 100 milhões de reais. Cara, beleza, é a mesma coisa que quando eu tava negociando um negócio de 300 mil lá pra trás. Agora, vira só número, mas o esforço que a gente tem que fazer é muito maior. Porque imagina, um bi de lançamento deve ser um bairro planejado, ou é só um produto só? Um prédio. Um prédio, caramba. Então é no nível daqueles, que nem agora ó, o Sena Tower lá. Não chega tanto, mas é um frente mar Balneário Camboriú, é exatamente frente isso. mar Balneário, cara, que legal. A Balneário ali, os números, cara, absurdos, né, Bruno? Você pega lá coisas com 100 mil reais no metro quadrado, cara. É muito caro. É muito caro, né? Muito e caro. o que você atribui esses números, assim, vamos dizer, de certa forma, inflados do mercado imobiliário? É porque, de fato, é uma demanda real? Ou é porque as pessoas... Um quer falar que tem mais do que o outro, é ego, que tá chegando nesse ponto? É muito relativo, né? Cada mercado tem a sua dinâmica e a gente precisa entender a dinâmica regional. Mas lá em Balneário, por exemplo, específico. Balneário tem uma coisa curiosa, porque muitas pessoas às vezes olham Balneário Camboriú e falam, nossa, Balneário se desenvolveu, Balneário é muito grande, o mercado imobiliário de Balneário Camboriú, ele é muito superlativo, e de fato é. Mas às vezes as pessoas não enxergam que quem fez o mercado imobiliário de Balneário Camboriú foi o agronegócio brasileiro. Quem compra esses imóveis é o agronegócio brasileiro. Então, o Balneário Camboriú além de todo o mérito de Santa Catarina, sim, tem muito ali o mérito de Santa Catarina, mas é muito um reflexo da força do que é o nosso agronegócio brasileiro, do que é o Brasil, a economia do Brasil, do que é o produtor rural, do que é pessoas de Mato Grosso, oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, grandes fazendeiros, grandes industriais que vão até lá e tem ali como seu balneário de férias mesmo, né, como seu local de férias. Então isso espelha um pouco da nossa cultura, da nossa economia num aspecto um pouco mais amplo. E se a gente for cortar para Balneário e ver essa questão de preços, né, é uma questão de oferta, demanda, interesse e capacidade de aquisição. Quando você equilibra todos esses elementos, você vê um mercado que se mantém sólido como Balneário Camboriú. Não é uma bolha que, nossa, de repente os preços chegaram e depois essa bolha estourou e voltou. Não. É um mercado que você tem alta demanda, você tem uma oferta limitada, você tem capacidade de execução, de atendimento ali, né? de aquisição, melhor dizendo, e então você vai manter nesse mercado estável durante muito tempo, né? E que já começa a refletir para o entorno. Sim. Você já vê cidades como Itapema, você já vê Porto Belo, você já vê Itajaí, você já vê cidades ali no entorno que vão pegando um pouquinho dessa carona também, né? Além de cada cidade ter a sua vocação econômica própria, mas elas já vão pegando um pouco desse reflexo também de Balneário Camboriú, graças à força motriz que é a economia brasileira. Então, mas só que o pessoal poderia também eventualmente investir, por exemplo, em Rio, São Paulo, só que o que eu vejo que talvez
é muito diferente você comparar a segurança que pelo menos aparenta ali em Balneário Camboriú, né, do que a segurança que você tem nas praias cariocas e paulistas, né? Santa Catarina é um estado completamente fora da curva. Santa Catarina, você tem uma grande infraestrutura, você tem uma civilidade muito grande das pessoas, você consegue chegar e sair com facilidade no estado, né, quando você vê vias aéreas e etc., além de toda a beleza natural. Você tem um estado industrial também, então você tem economia local muito forte, você tem economia local favorecendo para que o mercado imobiliário também continue se desenvolvendo, não só na faixa litorânea, mas você pega cidades como Blumenau, você pega Joinville, é um estado magnífico, um estado que de fato tem um grande potencial. Ao passo que outras grandes regiões do Brasil, por mais que elas sejam belas, elas não se desenvolveram tanto igual Santa Catarina. Então hoje, para um cliente de São Paulo, por exemplo, sair para curtir uma praia boa, num local onde ele tem segurança, onde ele tem belezas naturais, onde ele tem uma boa infraestrutura de comércio e serviços, a resposta óbvia é Santa Catarina. Então é por isso que ele vem se desenvolvendo tanto, né? Mesma coisa o Mato Grosso. O Brasil ele tem um potencial muito grande para ser desenvolvido, e Santa Catarina puxou essa fila e saiu na frente. Boa. Bom, Bruno, a gente está caminhando aqui na reta final do nosso programa, muito, muito interessante toda a história, mas vamos conversar um pouco assim, onde que você quer chegar? Por exemplo, o Bruno, ou o Portal VGV, ou o Grupo VGV, na verdade, né? Onde vocês querem chegar? É uma pergunta difícil, viu? Eu já tentei fazer esse exercício algumas vezes e não consegui chegar numa resposta clara, né? Porque pode parecer sei lá, um papinho assim, mas é muito profundo, né? Eu procuro a todo dia servir de uma maneira melhor do que eu servi ontem. Eu quero que hoje eu consiga ter uma capacidade de fazer a diferença melhor do que a capacidade que eu tive ontem. Óbvio que eu busco segurança, estabilidade, tranquilidade, conforto para minha família, né? Acredito que isso tudo é o benefício que o trabalho nos traz, mas eu quero de fato construir uma empresa e uma organização que ela seja grande não em tamanho, mas em relevância. Eu quero que as pessoas elas possam olhar para as cidades e possam falar: essa cidade ficou melhor depois que esse empreendimento imobiliário chegou. Eu quero que as pessoas olhem para o Brasil e possam ver que o mercado imobiliário brasileiro ajudou a desenvolver esse país e que a gente fez parte dele, que a gente fez parte disso. O local que a gente quer chegar é cidades cada vez melhores, graças ao empreendimento que foi construído com muito carinho, com muito cuidado, com muito propósito e que se tornou um bom negócio, naturalmente, que remunerou corretamente o empreendedor, mas que a gente possa continuar fazendo a diferença nas cidades, na vida das pessoas e no mercado imobiliário. Eu acho que se o mercado se beneficiar, se as cidades se beneficiarem, eu vou dizer que eu cheguei num bom local. Então não tem exatamente uma meta bem resolvida ali, mas o que tem é que naturalmente vocês vêm crescendo, eu imagino, mais do que você pensaria alguns anos atrás, né? Há 16, 17 anos atrás, você pensaria ter essa relevância que vocês já têm no mercado imobiliário? Nunca pensei. Eu posso, vontade, a gente sempre tem sonhos, né, de criança, a gente sempre, óbvio, né, a gente quer ser alguém na vida, mas eu nunca, na minha vida, imaginei chegar onde eu cheguei. Eu venho de uma família muito pobre, eu nasci no interior do Rio de Janeiro, meu pai, enfim, tem uma história de vida muito interessante, e ele sempre ensinou pra gente que o trabalho é o meio pelo qual a gente pode realizar qualquer sonho na nossa vida. Ele nunca desacreditou de nada que a gente falou que queria ser ou fazer. Se eu falasse para ele, eu quero ser um astronauta, ele ia chegar para mim e ia falar: legal, o que tem que estudar para ser astronauta? Né? O que o astronauta estudou? O que ele trabalhou? Então vai fazendo essas coisas, né? Que aí você vai chegar lá. E eu venho tentando pautar minha vida nesse sentido, né? Eu nunca imaginei viver hoje as coisas que eu vivo, falar com as pessoas que eu falo, participar de um podcast com um profissional como você. É uma coisa que para mim era inimaginável alguns anos atrás, se eu for olhar a minha origem. E eu nunca ambicionei chegar até aqui, foi uma consequência natural do processo. Acredito que se eu continuar fazendo esse trabalho de servir, de ser relevante na vida das pessoas, de retribuir a confiança que as empresas, cada cliente coloca em mim, eu acredito que eu vou continuar crescendo e isso vai ser uma consequência natural. Então é isso que eu penso mais no trabalho que eu preciso fazer, na estrada que eu tenho que trilhar, do que no destino. No longo prazo, né? Bom, Bruno, agora deixa para os nossos ouvintes aqui e também
telespectadores uma dica, né? Ou insights que eles podem ter para eles chegarem rumo ao topo das suas profissões e também no mercado imobiliário. Bom, vou dividir essa dica em partes. Primeiro, falar com incorporadores, né? Potenciais incorporadores que estejam ouvindo. Procurem fazer a diferença na sua cidade. O incorporador ele tem uma responsabilidade muito grande sobre o ambiente urbano que ele está inserido. Então, se você vai desenvolver um empreendimento imobiliário, ao invés de simplesmente pensar em ter o máximo de aproveitamento do coeficiente daquele terreno, tentar encontrar uma maneira de fazer algo que sim te remunere, que tenha um VGV bom, que te dê uma margem de lucratividade boa, mas que faça a diferença naquela cidade, na vida das pessoas. E geralmente são poucas coisas, gentileza urbana, arte, são coisas pequenas e singelas que se a gente coloca, a gente faz com que aquele empreendimento ele seja diferente, faça história e melhore a vida das pessoas. Essa é a minha dica para os incorporadores. Para imobiliárias, né, e eu hoje tenho uma imobiliária e eu sinto muito isso no dia a dia, entenda que o cliente da imobiliária, a pessoa que a imobiliária precisa se dedicar é o corretor, porque o corretor é que atende o cliente lá na frente. Eu vejo muitas vezes uma relação meio nociva das imobiliárias com os corretores, criticando, cobrando resultado, só que sem dar o suficiente para que esses profissionais eles possam se desenvolver. Tente trazer pessoas que estão também unidas no mesmo propósito, querem fazer a diferença e dê para esse corretor condições de trabalho, atenção. Muitas vezes os corretores precisam mais de atenção e direcionamento do que de fato o recurso financeiro, para que esses corretores eles consigam fazer o melhor trabalho que eles possam lá na frente. E para corretores de imóveis, um conselho que eu gosto sempre de dar é: esqueça um pouquinho da venda e pense na compra. Tente pensar cada transação com a cabeça do seu cliente. Imagina o que seu cliente está pensando quando ele vai procurar um imóvel, qual que é a dificuldade que ele está tendo, quais são os medos, quais que são os anseios. Se ele está comprando um imóvel e ele tem família, onde que esses filhos vão estudar, onde que vai ser o entorno. Tente pensar um pouquinho, não só dentro do imóvel, mas nesse entorno e como que aquele imóvel pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Se você conseguir levar valor para a vida desse cliente, não tenha dúvida, esse cliente vai ter muito mais fidelidade com o seu atendimento, vai ter admiração pelo seu trabalho, você vai fazer mais negócios e depois do negócio concluído, não tenha dúvida, ele vai te recomendar. E um cliente satisfeito é o maior canal gerador de lead qualificado que existe e ele vai te trazer mais negócios. Essas seriam as minhas dicas. Então, Bruno, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? No YouTube, nós estamos como Portal VGV, nosso canal, onde semanalmente a gente traz conteúdos, análises, dicas, informações. No LinkedIn, Bruno Lessa, só digitar lá e facilmente me encontra ali entre os primeiros resultados. No Instagram, brunolessa.vgv. No Instagram eu não sou tão usuário de Instagram como o Romualdo, que é o grande mestre do Instagram, mas eu procuro manter uma comunicação ativa e basicamente são as redes aqui que eu estou mais ativo, são essas. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso podcast, né? Nosso programa de entrevistas, o Rumo ao Topo Imobiliário. E tenha um excelente dia, Bruno. Muito obrigado. Obrigado. Até mais.